Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do ValeCast. Eu sou a Nanda Gouveia, sou coordenadora pedagógica da Vale Club e ao meu lado nós temos essa host maravilhosa. Nathalie Cristine, assistente de conteúdo. Tá nervosa, Nathalie? Não, hoje eu tô Aprendeu, tranquila. né? Tá mais tranquila já agora. Tô acostumada, já passou. Hoje nós temos uma convidada ilustre. Essa mulher, eu vou contar, Nathalie, escuta. É top. É top. Ela tem mais de 30 anos de sala de aula. Alfabetizou meio mundo aqui em Brasília. Tô mentindo? Vou continuar, não apresenta ela ainda não. Ela, em 3 meses, alfabetiza as pessoas. Com deficiência, com transtorno, ela faz uma mágica acontecer. E sabe quem é? Minha mãe. Aê! Josilene Gouveia. Maravilhosa. Linda! Gente, menos. Não é isso tudo, não. É sim. E eu não tô falando isso à toa, não, que a senhora sabe que tem muita gente que concorda comigo. Não, eu gosto de alfabetizar. E quando você gosta do que você faz bem feito, né? É isso aí. Então é isso, eu simplesmente gosto. Tá nervosa, mãe? Eu tô. Fica não, bebe uma água, respira fundo, é só uma conversa. Não, esse ambiente é um ambiente diferente pra mim, né? Me dá 30 meninos numa sala de aula e eu me viro. Aí mas você tá em casa. Mas assim é meio complicado, mas bora lá. Tá pronta, né? Bora, ué. Vamos falar sobre o tanto que a senhora ama, né? Alfabetização? Amo. Então não tem pra onde fugir, vai ser bom. Não, então vai ser legal. É uma coisa que eu gosto de fazer. E já tá aposentada? Modesta faço bem feito. É uma coisa que eu... Fala aí, Josi, uma coisa que você faz bem. É ensinar a menina a ler e escrever. Eita, até arrepiei, eu faço olha. mesmo. Dessa parte aí. E não é fácil não, viu? Vou dizer uma coisa, não é fácil não. É um desafio, eu acho. Não é difícil. Como Alfabetização assim não é difícil? Não é difícil, gente. É trabalhoso. Agora, se dizer que alfabetizar é fácil, eu acho fácil alfabetizar, mas é trabalhoso. Um professor que não quer ter trabalho, ele não pega alfabetização. Um professor que tem preguiça de fazer as coisas, recortar, EVA, contar história, se fantasiar, tá no lugar errado. Ah, foi daí que tu puxou, né? Entendeu? Agora eu entendi. É porque a alfabetização é tudo isso. É tudo isso. A gente faz de tudo para poder atingir o objetivo, que é a criança internizar o processo da escrita e da leitura. E se for para se fantasiar de Mulher Maravilha, a gente faz isso. De Coelhinho da Páscoa, a gente faz isso. Mesmo no final da carreira? 30 anos de sala de aula, ainda tá fantasiando, pulando, cantando. Eu já peguei ônibus vestida de vaca. Eu já peguei. Fantasiada de vaca no ônibus. Sério isso? Seríssimo. Não tô brincando, não. Aqui é vergonha atrás de vergonha. Ossos do ofício, né? Mas por que eu perguntei? Porque eu conheço professoras mais velhas, 10 anos de sala de aula. Já tô cansada. Não, deixa eu se pique para as mais novinhas, cantar, dançar, se fantasiar. A senhora já é aposentada da Secretaria de Educação. No final, a senhora ainda estava fantasiando, pulando, tudo isso? Olha, eu não estava fantasiando e pulando, porque o último ano letivo que eu estava trabalhando foi da pandemia. Então, foi uma realidade diferente da que eu estava acostumada. Mas, assim mesmo, faltando meses para a minha aposentadoria, eu estava me dedicando ao máximo que eu podia. Porque não é porque eu estou me aposentando, falta meses para eu aposentar, que eu vou de qualquer jeito. De qualquer jeito. Essa não é a minha filosofia. Mas tem gente que faz. Muita gente que faz isso. Eu sei que tem muita gente que faz isso. Ao ponto de que o meu diretor, uma vez, eu estava tentando aprender a mexer com o computador, porque eu sou analfabeta digital, falo isso para todo mundo. Eu sei o básico, porque minha formação foi na época do mimeógrafo, gente, da escola normal. Né? A gente falou sobre a escola normal. Exatamente. Sobre a escola normal. Por isso os alunos ficavam quietos, todo mundo bêbado assim. Pois é, então eu não tive essa formação, a gente não teve formação igual vocês têm com tecnologia. As coisas foram acontecendo e a gente foi se adaptando, né? E com a pandemia, com essas aulas online aí, foi tudo assim, pá, se vira. E aí, como é que você vai fazer? Eu costumava dizer lá na escola que você imagina um aluno PS... Para quem não sabe o que é PS. Quem não sabe o que é PS, é aquele aluno que está entrando no processo da leitura e da escrita ainda. Né? Aquele aluno que não sabe o som das letras, que não sabe, não conhece as vogais, não conhece nada ainda. Entrou ali PS,
né? Sabe que se escreve com letra, mas não sabe que letra que tem que colocar. Então, coloca qualquer letra. Então, você imagina um aluno PS numa turma de alfabético. Aluno que já lê, já escreve, já produz. Era assim que eu me sentia na época da pandemia. Quando eu tive que me adaptar ao novo sistema, ao novo jeito de alfabetizar, né? Então, foi um desafio muito grande, mas, graças a Deus, graças à minha equipe, o meu diretor, a equipe gestora que me ajudou bastante, minhas colegas. Você se permitiu aprender, né? Exatamente. Porque eu me permiti tem aprender. a diferença entre você... eu não consigo, e ali você estaciona. Morre, E tem a diferença em eu não consigo, eu não sei. Mas se alguém puder me ajudar, Não, eu vou fazer. Eu sou humilde o suficiente. Uma coisa que eu não sei, eu peço. Gente, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu lembro de um fato interessante nesse período, que tinha que preencher um formulário lá, e eu não sabia como. Aí eu liguei para o meu diretor e falei, não estou dando conta, me ajuda. Aí ele fez a chamada de vídeo e rindo da minha cara, porque ele ria mesmo, me debochando, morrendo, se divertindo, e eu lá estressada, nervosa. Como é que eu faço? Ele, Josi, está aí na sua cara, eu estou vendo daqui, eu não conseguia enxergar. Aí até quando eu enxergava onde é que era, aí tá. Então, assim, cada processo para mim foi um desafio, e eu conseguia. Quando eu conseguia arquivar uma atividade de um aluno, para mim era, nossa, mereço uma estrelinha, não sei o quê. Porque aí eu pude compreender melhor aquele aluno que a gente pega no início do ano, numa turma já avançada. Como que ele se sente. Eu senti isso na pele. Se colocando no lugar Se do colocando aluno. no lugar do aluno. Não que anteriormente, em sala de aula, eu já não conseguia, já percebia isso e já dava o suporte para a criança. Mas depois de adulto, velha já, você se sentir completamente incapaz junto com a equipe, foi difícil. Eu posso até dizer que trabalhar, alfabetizar à distância, foi o meu maior desafio na pedagogia. E foi seu último ano? E foi meu último ano. E para as crianças, como é que foi com as crianças? Então, Deu conta? Dei Funcionou? conta, funcionou. E elas prestavam atenção? Olha o que aconteceu, eu fiz uma parceria com os pais dos meus alunos, né? Porque além de ser uma coisa nova, eles também não tinham internet em casa, eles não tinham computador, eles não tinham telefone, eles não tinham nada. Porque qual que é a realidade? Vamos aqui voltar. A realidade da escola onde você trabalhava. Pois eu trabalhei a minha vida toda, né? A Escola Classe 61 de Celândia, que fica no assentamento na QNQ. Pra quem não sabe, é bem periferia, do lado do Sol Nascente. A gente recebe os alunos da QNQ, da QNR e do Sol Nascente. E o Sol Nascente é uma favela, né? Uma favela, só perde para Rocinha, se eu não me engano, né? É uma favela e eles são muito carentes. Tá? Assim, dificuldades eles têm de todos os níveis, né? Familiar, econômica, tudo. Então, são esses os nossos alunos que a gente tem. Com a pandemia, o que aconteceu? A gente até começou comigo, porque eu não tinha câmera em casa. Eu usava tudo na escola, então eu não tinha câmera, eu não tinha microfone, eu não tinha nada de tecnologia. Eu tive que me adaptar, né? Com aparelho. E eu tive também que me adaptar a me permitir aprender, porque eu não sabia, né? Eu fui humilde o suficiente, falei, eu não sei, agora vamos. Isso é maravilhoso. Aí o que eu fiz para conseguir, né? Eu fiz uma parceria com os pais. Eu atendia quando era possível, apesar de que a Secretaria de Educação, pensando no bem-estar do professor, do grupo docente, eles passaram assim, bastante informação, tipo, olha, não fica até tarde trabalhando, mantenha um horário de trabalho, antes de você trabalhar, você faça isso, aquilo, outro, coloque um limite, porque senão você vai adoecer. E deixa eu te perguntar, você seguiu? Não. Pelo jeito que ela tá aqui falando aqui, ó, eu falei, não seguiu, tenho certeza. Eu não segui. Gente, porque eu não tinha outra alternativa. Diante da situação que surgiu, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sou o tipo daquela pessoa que é para fazer, então bora fazer, né? E eu atendia os pais a hora que dava. Se tinha só um celular por família e os alunos, os irmãos mais velhos pegavam, tia, eu não posso fazer o dever porque meu irmão não me empresta o celular.
Então tinha que esperar o pai chegar do serviço para poder emprestar o celular. Então você dava aula até à noite durante a pandemia? À noite, na hora que dava, domingo. sábado, domingo, feriado. Você adoeceu? Não. Aí você me pergunta, é o certo? Não, gente, não é o certo. Eu tenho ciência que isso não é o certo, que desgasta muito. Mas foi o que eu conseguia fazer. Você fez pensando neles, né? Eu pensei nos meus alunos. Né? Pensei nos meus alunos. Foi trabalhoso, muito trabalhoso. Eu trabalhava assim 24 horas por dia. Eu atendia pai 11 horas da noite. Tinha um pai que é caminhoneiro. Eu comentei isso. Posso falar isso? Pode, fica à vontade. Ele que a gente conversou isso antes daqui. A viagem, né? Eles viajavam, tal, a mãe não sei, aqueles problemas familiares. E eu queria fazer o teste da psicogênio com o filho. E com a pandemia, ele levava os meninos. Não tinha ninguém para ficar com os meninos, ele levava. Onde que ele ia fazer entrega, ele levava as crianças todas. E eu precisava fazer o teste para poder ver que nível que a criança estava, para poder fazer as intervenções. Aí ele falou comigo, falou assim, professora, eu estou em viagem, eu só vou conseguir quando eu chegar em tal lugar. Uma parada, né? Não sei se era na Bahia, onde que era. Falei, quando chegar, você me chama que eu faço o teste com o menino. Aí ele chegou, aí dava para ver que era um restaurante, aqueles campos de apoio, sabe? Sim. O menino lá, o Daniel, meio com sono. meu Aí Deus. ensinei para ele como fazer a ficha direitinho, colocou o celular e a gente fez o teste, né? Então, assim, o horário que ele tinha era o horário que ele ia parar. Aí eu pensei, ou eu faço o teste para poder fazer as intervenções dessa forma, ou eu desisto do menino. Desistir jamais. Jamais. Nunca, jamais. E como que foi, assim, a rotina? Porque você falou assim, conseguiu alfabetizar pela pandemia. Pra que lado que você pensou, assim, como é que eu vou fazer? Porque na sala de aula a gente tem um ambiente alfabetizador, Tem. a gente tem uma rotina, que tudo isso ajuda na alfabetização. E na pandemia, como é que você conseguiu juntar pra criar tudo isso? Falar, Foi não sei. difícil. Foi difícil, porque eu sabia a prática. A minha dificuldade não foi como ensinar. A minha dificuldade foi como utilizar os instrumentos para isso. Por exemplo, eu não sabia editar vídeo. Eu não sabia, quando eu comecei, eu não tenho vergonha de dizer, entrar na plataforma. Eu não sabia como fazer entrar na plataforma. Então, primeiro eu tive que aprender a fazer isso, para depois colocar a cabeça funcionar e bolar um jeito de alfabetizar, né? Então, assim, eu fazia os videozinhos, as aulas. Eu preparava as aulas, eu já sabia o que fazer, eu tenho essa didática, então eu montava aulas curtinhas, porque não podia ser muito longas, porque se fosse muito longo, os meninos não tinham acesso à internet, não ia conseguir carregar. Então, eram aulas assim curtas, do máximo 3 minutinhos, que eu pudesse colocar no WhatsApp do pai, para o pai poder Passar para criança. passar para a criança. Então, e como fazer isso? Aí coloca a cabeça para funcionar, né? Como é que faz isso? Porque a gente trabalhava em blocos, né? A gente fazia um bloco de 15 em 15 dias, porque a criança que não tinha acesso à plataforma, ela podia pegar o bloco na escola, né? A direção preparava isso. Então, a gente preparava esse bloco, aí eu pegava o bloco que a gente tinha preparado, colocava uma caixa aqui, outra caixa aqui, colocava um vidro ali em cima, colocava o celular, e eu ia explicando a atividade, a folha assim, para os meninos. Era um vídeo simples, no máximo 3 minutos, como eu te falei, para mandar no WhatsApp para o pai conseguir ensinar para a criança. Aí a gente tinha dois desafios. Era ensinar para o pai, como o pai ensinar Para a criança. para a criança. Porque acreditem, gente, tinha pai que eles não conseguiam. Eu imagino. Eles não conseguiam, eles não tinham paciência, eles se irritavam com a criança, sabe? Aí você tinha que fazer uma intervenção ali, pai, calma, vai passear, deixa comigo. Porque eles se irritavam, eu tô falando, e o menino não aprende, né? Não sei o quê. Bem-vinda, a alfabetização é assim Pois mesmo. é, então eles não tinham paciência, não tinha jeito, não tinha didática, então foi um desafio muito grande. Mas deu certo. Graças a E Deus. sem contar que eu tinha 2 alunos especiais nessa turma. Nossa. Entendi. E qual que era o diagnóstico? Qual que era o laudo? Um era TDAH e deficiência física, né? E teve um que eu não lembro agora, ela era... Te falei o nome dela. Esqueci, ela era DI, ela tinha problema auditivo, problema da visão, um monte de Nossa. coisa, né? Mas essas 2 crianças tinham adaptação curricular. Então, a gente faz adaptação curricular com eles. E eu, 2 vezes na semana, eu fazia chamada de vídeo individual e ia trabalhando com eles. Combinava com o pai direitinho, aí a gente ia trabalhando com ele individual e ia fazer as intervenções necessárias. Para os outros que
podemos dizer assim, sem nenhuma deficiência, eu chamava de 4 em 4. Fazia chamada de vídeo, porque eles tinham dificuldade de entrar na plataforma também, toda hora ficava caindo na internet. Aí eu achei mais fácil fazer isso. Quantos alunos no total na turma? Nessa turma, que era especial, eu tinha apenas 15. Né? Apenas, mulher. É muito. A turma tinha 30. Foi a primeira vez que eu peguei uma turma reduzida. E foi a primeira vez, e foi o último ano e ainda foi pandemia. Exatamente. Então, esse último ano foi tudo assim novidade. Né? Porque eu já peguei muitos alunos com diagnóstico sem laudo. Mas sem laudo. A gente sabia que não tinha problema, mas só ia sair depois, né? Mas é isso. Meu desafio na pandemia foi esse. A gente sabe que tem muitos professores que falam, não é possível alfabetizar, não dei conta, a gente sabe que a realidade de cada um é assim. Na sua escola, todo mundo conseguiu alfabetizar? Olha, o relato que eu vi, não. Mas todo mundo ficou 24 horas, 7 dias da semana? Eu não sei. Provavelmente não. Não tem como. Não, mas eu não critico, porque é porque eu sou perturbada mesmo. Ah, tá. Mas a orientação é você cumprir com o seu horário. Porque o professor também é ser humano, né? Porque o professor também é um ser humano. Mas é porque eu tenho um negócio comigo, eu sou perturbada mesmo e eu queria fazer aquilo, eu sou agoniada. Mas é o certo? Não, não é o certo. Não é certo, porque a gente tem relato de muitos professores que adoeceram por causa disso, né? A gente já tá falando de pandemia, alfabetização, mas a gente esqueceu de uma coisa, Nathalie. Okay. Quem é Josilene Gouveia? É verdade. Sou eu. Quem é a Josilene Gouveia? A Josilene Gouveia, antes de tudo, ela é mulher, mãe, avó, irmã, né? Irmã de 7 irmãos, nordestina. Né, trabalhou sempre na periferia do Distrito Federal, pedagoga pela Universidade de Brasília, tem pós-graduação também pela Universidade de Brasília. A minha vida toda foi em escola pública, né? Que mais? Eu gosto de ajudar. Eu sou uma pessoa que nasci para ajudar, para alfabetizar. Eu acho que por isso que eu aposentei. E você assim, continua. feliz. Mas você continua, depois de aposentada, você continua ainda fazendo alguma coisa? Sim, eu sempre estou ajudando essa escola que eu falei, uma escola do coração que eu gosto muito, prezo muito, né? Quando eu me aposentei no ano passado, eu me aposentei no final de 2020, no início, eu montei uma escolinha lá em casa. É porque a pessoa não para, né? Não cansa. Mas é muito difícil, ela é muito ativa. Sabe o que aconteceu? Foi um irmão que falou que a sobrinha dele estava tendo dificuldade com as aulas online. E como eu já tinha entendido como é que funcionava, aí eu falei, não, eu quero ajudar. Mas aí não deu certo online, porque qual é a dificuldade das aulas online? Porque como eles são crianças, precisa de ter um suporte. A mãe tem que estar ali junto, ou um irmão, ou alguém, algum adulto, para poder ajudar a fazer. Mediar. Exatamente. E muitos deles não têm. Aí o que aconteceu? Aí eu peguei essa criança para alfabetizar, para ajudar. Aí a outra irmã ficou sabendo que eu estava ajudando. Por que está ajudando? O fulano está me ajudando. Aí as conversas foram passando. Por fim, eu estava lá com uma escolinha montada de 8 a meio-dia. Gratuita. Claro, porque eu não tenho coragem de cobrar. É o amor, né? Não tenho. E deu certo, porque eu peguei crianças de todos os níveis ali, crianças que já estavam mais velhas, que precisavam ser alfabetizadas, e deu certo. Todos eles hoje estão bem, graças a Deus, e foi uma diversão. Podemos dizer assim, eu me diverti. A diversão dela. Às vezes a gente sai pro cinema. Tô fazendo nada. Vou dar aula. Acho que eu vou alfabetizar Eu me diverti. Gente, não tem coisa melhor para um professor alfabetizador do que ver uma criança lendo e escrevendo. Não tem. Não tem dinheiro que pague. É uma realização pessoal. Não tem, gente, não tem. E se para fazer isso, para ver essa criança lendo e escrevendo assim, e você precisa montar uma escolinha na sua casa, monto. Não tem problema. Aí o que acontece agora? Agora os meus colegas lá da escola, a vice-diretor, o diretor, os coordenadores me chamaram para dar uma ajuda, porque os professores alfabetizadores da nossa escola aposentaram. E os que não estão aposentados estão afastados por doença, né? Então só tem contrato temporário, que assim, novinha igual vocês, que nunca entraram numa sala de aula. Novinha. E aí?
Como é que uma pessoa dessa consegue, né, se virar? Sim. Aí me chamam de vez em quando para eu poder dar orientação. Aí já fui lá algumas vezes, já. Eu vou falar, é todo dia, viu? Não é de vez em quando, não. Toda vez alguém liga, Josi, socorre aqui, os professores estão precisando de ajuda. Não é todo dia não, porque já me colocaram no grupo. Aí eu já tiro essas... Agora eu já consigo tirar todo dia presencial, Não, mas mas tem ali o online. WhatsApp ali, ó. Não, mas eu não acho ruim. Para mim é uma grande prazer. É um prazer. A senhora falou que é formada na Universidade de Brasília, né, na UNB, mas antes, você chegou a pegar o magistério, correto? Sim. Você consegue falar uma diferença do magistério para a pedagogia, para a faculdade de pedagogia? Olha, na minha opinião, que isso fique bem claro, na minha opinião, a minha humilde opinião, o magistério, ter acabado com o magistério foi um erro muito grande. Na minha opinião. Quem sou eu, né, para isso? Por quê? Porque na minha época, a gente estudava 3 anos só coisa para aprender mesmo. Era didática da matemática, didática de português, era didática de recreação e jogos, você aprendia no magistério a preencher um diário. E didática é uma coisa tão importante. Você aprendia no magistério a apagar um quadro. Apagar um quadro? Aham. Na época Como é que de apaga giz, um quadro? Gente, incrível. você não sabe apagar o quadro? Não era na época, não era pincel não, era giz mesmo. Então você tinha que apagar de cima para baixo para não coisa para os meninos da frente comer pó. Tinha essa fala. Toda uma... Tinha mesmo, que eu lembro que quando eu estudava tinha essa na escola didática. classe, tinha um colega que ele era alérgico. Então ele sentava do meio para trás e a professora não Adorava o apagava cheiro. naquele desespero que a gente apaga, né? Apagava do jeitinho. Agora não, gente. Agora os professores estão também, gente. Agora o pincel tem uma você turma. até... A gente tinha 2 turmas. 2 turmas. Eu já peguei turma com 42 alunos. Uma turma com 42 criança. alunos. E era de manhã, outra tarde. Agora não, agora é só uma turma. Eu falo que elas estão No céu. no céu, elas olham para mim e falam assim, você que é doida, mas estão no céu. Tá mesmo? Estão muito. E sem falar das informações, está tudo aí. Se a pessoa não sabe fazer uma coisa, então só entrar na internet, que está tudo. Hoje não sabe quem não quer, né? Exatamente. Na nossa época, não, a gente tinha que pesquisar, atrás de livro, andava com aqueles livros grossão, né? Etc. Mas então, falando, eu fiz o magistério. Fiz estágio. Antigamente era assim, no primeiro ano você podia ser monitora, aí eu fui monitora no SESI. No segundo ano era observação e participação. Então você observava e já participava, já ajudava ali a professora com os alunos. E no terceiro ano era o ano inteirinho fazendo estágio. O ano todo estágio? O não estágio é era o 3 ano meses todo. que é a Não. faculdade? Você escolhia a escola tinha aí você, todo ano, então você passava da primeira série à 4ª série, tinha a época de dinamização também, tudo. Então, quando você entrava na Secretaria de Educação ou quando você ia para uma escola particular, Você já sabia o que estava fazendo. você estava preparado. E hoje? Hoje tem muito desespero. Agora eu vou te E contar hoje, como Nata que é Cristina, hoje. que ela é estagiária? Hoje tem Conta, muito Nath. desespero. Não, porque assim, eu trabalhava em escola desde os 16 anos. não. A Nath com família pedagoga, mãe não, irmãs, tias, pedagogas. Então muita coisa eu aprendi com elas. E eu sou tia de 8 sobrinhos, então nunca tive medo. Então eu me jogava. E às vezes eu dava de 10 em muita professora que eu já fui auxiliar. Olha, depois eu vou te contar uma experiência que eu tive lá como professora, né, regente, que recebia estagiários. Lá a nossa escola sempre abriu a porta para todos os estagiários. A mãe fez estágio comigo, não foi? Falou, oi, Tainá. Ai, desculpa. Pode falar. Podia falar? Pode. A mãe da Tainá fez estágio com a minha mãe também. O que acontecia? Eu lembrei agora desse detalhe. Os estagiários chegavam lá, o diretor falava, Josi, você recebe, tem tal estagiário? Não, pode mandar. Pra mim, não Nossa, eu Ela ia ajudava. Olha, eu ia Nunca. amar ser estagiária Tu ia sua. gostar. A escola onde eu trabalhava, Meu Deus. uma monitora minha, eu falei, Foi. você precisa estagiar, vai na minha mãe. Eu ia sugar Ela é tudo boa, que eu, tudo que ela é eu boa. posso. Aí o que acontece? Quando chegava lá, aí chegava o estagiário com o portfólio já prontinho. Só pra você assinar. Era só para assinar. Tudo copiado da internet, sabe? Bonitinho lá e tal. Aí falava, você assina aqui para mim. Eu falei, como é que é? Eu vou assinar uma coisa que você nem... Não, fez. só precisa assinar. Eu falei, não assino, porque eu sou dessa. Vai ter que fazer Você o tem que, estágio. pelo menos, dar uma aula para eu saber como é que você tá direitinho, para ver se colocar minha assinatura aí. Gente, minha assinatura vale ouro. Não é assim bagunçado, não.
Aí, então eu vou fazer o quê? Eu passava todo o conteúdo. A gente sempre pega a parte mais simples para o estagiário, né? É uma aula de ciência, uma aula de história, uma aula de arte, para ele poder ficar mais à vontade. Porque a gente sabe que é uma coisa difícil, né? A gente fica nervosa, aquelas coisas todas. Está sendo observado também. Está sendo observado. E quando a gente está sendo observado, a gente quer fazer o melhor, né? Então, a gente dá aquela aula bem mais simples para o estagiário. Então, assim, a pessoa chegava depois de 2 dias com uma aula que deveria, sei lá, uns 40 minutos, mínimo meia hora, a pessoa dava em 4 minutos. Meu Deus. Correndo. Aí, só assina aqui. Eu falei, não vou assinar. Jamais. Enquanto você não dá uma aula, aí eu, com toda a paciência, eu chegava, ensinava novamente, faz isso, aquilo outro e tal. Aí a pessoa dava aula. Olha, mas ela não queria dar aula. A pessoa não queria aprender. Não quer. Ela só queria se livrar. Que assinasse, só que é o diploma certificado. Infelizmente é isso. Eu fui auxiliar de uma professora que ela nunca tinha sido auxiliar na vida dela. Nunca. Eu falei, explicado porque eu tô praticamente sendo a professora da sala. Mas, assim, voltando, isso era um ou outro, não é todo mundo, não. Eu já recebi estagiários excelentes, viu? Fala mal de mim, fala se não foi um bom estagiário. Eu já recebi estagiário excelente, que quer aprender, que fala, então, como é que é, Josi e tal. Muitos estagiários, muitos. Eu sempre fui eu sempre aproveitei todos os meus estágios. Inclusive no que eu não devo fazer, no que eu não devo... Porque não é todo professor que é muito bom, que é excelente, que tem coisa boa pra te passar. Tem muito estagiário preguiçoso, mas também tem muito professor que você não tira nada daquele ser humano. É só você... Já tive professoras que eu olhava assim, eu falo, cara, eu não quero ser assim nunca na minha vida. Deus não me permite ser esse tipo de professora, por favor. Porque nada, não dava pra aproveitar agora aquele estagiário que chega lá, não, eu vou só observar. Vai observar nada, eu vou colocar a mão na massa aí, porque é assim que você aprende. Eu sou essa pessoa, de mão na massa. Eu gosto de fazer. Fica falando. Esse negócio eu vou só observar. Como só observar. Minha mãe me colocou pra ser estagiária dela desde que eu nasci, né? Então eu sempre falei na faculdade que eu sempre tive a prática antes da teoria. Eu também. Aí eu falava, gente, o professor falando coisa na faculdade, eu falei, gente, eu acho que não é muito bem assim, não, porque eu nasci dentro de uma escola. E minha mãe fazendo e não sei o que, aí o professor falando, quando você for dar aula. Aí eu falei, gente, mas esses alunos, nessa visão do professor, eles vão estar sentados, porque os alunos da minha mãe estão, ó, vap, resolve coisa. E aquilo. E aí coordenador falando alguma coisa, 30 meninos, e não sei que alguém chorou, e todo mundo alfabetizado no fim do ano. É por isso que hoje você vai nas escolas e tem um monte de professora desesperada. Porque na minha opinião, a faculdade ensina um mundo completamente diferente do que a realidade do que a prática é. Por isso que eu te falei que eu sinto muito pesar da falta do magistério, porque lá você aprendia. Mas aí você fala assim, tá, Josi, mas não tem mais o magistério. E aí? O que vai ser? Tem muito professor bom. Tem muito professor bom e quando o professor quer aprender de verdade, ele aprende. Porque ele vai colar em quem sabe. Sim. Ele vai colar. Sucesso. Eu falo, cola em mim que é só sucesso. Porque aprendi essa frase com um irmão meu. Porque se tem alguém lá do seu grupo que sabe, você tem que ser humilde, gente. Eu não sei, me ensina. Sim. Né? Vai fazer curso. Não é vergonha dizer vai procurar na internet. Não tem esse curso aí, ó, igual o de vocês, que fala um monte de coisa. faz. Sim. Vai procurar, vai pesquisar. Agora não pode ter preguiça. E eu enchi o saco. Vontade. Quando eu pegava uma pessoa boa, assim, eu enchi o saco. Eu perguntava até das vírgulas. Eu perturbava mesmo. Eu quero aprender, me ensina como é que faz. Pra onde que eu vou? O que eu faço? É assim, é aqui? Não, tá errado. Então o que eu faço pra ficar certo? Mas tem que ser. E a gente, até hoje, os professores que trabalham, podemos dizer assim, os museus, que eles chamavam a gente de museu lá, né? As novinhas. A gente pergunta. E aí, como é que faz? Como é que é? A gente pergunta. Sim, é uma troca, né? Exato. É que nem o post que a gente fez no Instagram da Vale Cup. Ter anos de experiência não significa ser um bom professor. Não. Não tem como. Não significa. E ter várias pós-graduações, vários diplomas não significa também não significa ser. Sim. Então tem que ser uma... Você sempre quis ser professora? A minha vida toda. Sério, mulher? Não deu nem pra fugir? Quando é que foi isso que surgiu? Não sei te falar. O que você vai ser quando crescer? Professora.
Sempre? Sempre. Sempre. Pra quem não sabe, eu vou contar aqui, mãe, eu vou te expor. Vem aqui, Nata, deixa eu contar um negócio. Essa senhora, depois de muito tempo, da idade já, né? Ela descobriu que ela também tem um diagnóstico. Mentira! Seríssimo. Então, quando ela falou que tem que ser professora, eu me imagino o quê? Porque a sua história como aluna não foi fácil. Não foi. Não foi. Não foi aquela aluna exemplar preferida da tia, Não. que responde tudo. Eu era aluno de MM, lembra de MM? O que é MM? Média, nem lembro mais. Eu sei como é, porque eu passei por isso também. Depois vocês Você pesquisam. também foi. Eu já esqueci. Fui MM. É, Mas é Uma uma nota nota assim, mediana. MS era média superior, MM era média. É como se fosse uma média, assim, mais um 5. média. Tá arrastada. É, uma arrastada. O mínimo Agora, ali. MI era média inferior. Não era não, né? Não, eu era MM também. Era MM. Pois é, gente, eu era. Eu era um MM com potencial pra ser um Não, o meu era um entendeu? MM, quase Eu um tinha- MI. Eu tinha potencial pra MS. Eu não vou mentir. Só que a língua não deixava, porque eu sempre gostei muito de falar. Mas por que eu era assim, fraquinha, né? Podemos dizer assim. Porque eu descobri depois de adulta que eu tenho deficiência intelectual e eu sou DEPAC também. Nossa. E só que naquela época a gente não tinha acesso como tem o laudo, como tem hoje, E nem né? o financeiro pra ir E atrás. também, né? Escola pública não tinha sala de recurso. Isso é muito recente. Sim. Isso é muito recente. E como foi que tu descobriu, Josi? Eu sempre tive muita dificuldade. Aí eu tive que aprender a aprender. Né? Eu tive que vir fazer alguns métodos lá, eu mesmo colocava minhas bonecas assim, ia dar aula para poder escutar o que eu estava falando para ver se captava. Eu dava aula pras minhas bonecas também. Eu também. Não tinha Não tinha pra onde correr. Não tinha pra onde correr. E tudo que eu fazia era com muito tempo. Como eu já sabia que eu tinha dificuldade, então se o professor passasse um trabalho para fazer, para entregar na sexta-feira, eu chegava em casa e já ia fazer. Porque eu sei que eu ia precisar de muito mais tempo do que todo mundo para isso. E isso foi até a 8ª série, depois foi no magistério. Mas eu sempre tive muita sorte, que eu sempre me cerquei de pessoas que sempre me ajudou. Sim, isso Né? é bom. Sempre amigas, assim, aquelas pessoas, não, tal. E deu certo. E aí, quando eu fui para fazer a faculdade, fui também desse jeito, né? Com muita dificuldade. Na minha pós-graduação, que a minha mestre lá, uma moça que estava me orientando, que percebeu. Na pós-graduação. Na Eu acho que eu tenho um laudo pós-graduação. Depois também. a gente Aí- conversa. Quando eu jogo esse daí, eu vou... Porque eu tinha muita dificuldade quando ela ia fazer a orientação da monografia e ela falava uma coisa, eu olhava assim para ela e ela falou assim, Josi, você já fez algum teste, aquelas coisas todas? Eu falei, não. Bora fazer? Só pra gente... Aí ela fiz lá na UNB mesmo, tal, com ela. Aí deu. Mas aí tu me pergunta assim, isso te atrapalhou em alguma coisa? Não. Eu nem sabia que eu tinha essa deficiência, graças a Deus, porque de repente eu podia até me encostar nela, né? Sim. Aí eu fui trabalhando e isso não me fez falta. Até o pessoal lá da escola falava que eu era boca. O pessoal falava Moca. alguma coisa e dizia, hã? Sabe aquela velhinha Nunca surda? ouviu? Não, essa Não, expressão sim. boca. É. Não, o tempo todo, vocês não entenderam. Minha mãe realmente Porque parecia que era realmente boca. eu tenho essa dificuldade. Mas eu consigo lidar com isso. Isso nunca atrapalhou na minha profissão. Nossa, Graças a incrível. Deus nunca atrapalhou. Que a gente fala, né? Um diagnóstico tardio. Muito Existe. tardio. Você aceitou bem quando você descobriu? Agora eu falei assim, agora eu tô entendendo. Faz Porque sentido. às vezes Agora a faz pessoa sentido. descobre depois de adulto e não aceita. Não tem isso não, doido, não sei o isso quê. pra mim Frescura. Não. tranquilo. Eu falei, agora eu sei. Agora eu sei por que eu tinha tanta dificuldade. Eu acho que se fizer uns testezinhos comigo, eu tenho um laudinho de alguma coisa. Eu acho que tu tem mesmo. Ele já vai trazer agora. Vai, mãe, começa. Não, mas esse negócio de fazer teste aí é mais pra nada. Esse a gente vai conversar É que eu nunca depois. trago pro escritório. Que se eu Pois é. começar a fazer o teste, eu acho que vou dar um lá pra todo mundo. É isso, gente. Vamos falar sobre alfabetização. Bora. Já falando da sua história, sabe que não foi fácil, periferia, vida real, prática. Já pensou em desistir De quê? da aula? Ficou Não. desesperador? Não. Teve medo? Não, olha, teve um ano, eu acho que foi 2017. Ah, recente. Eu acho. Não tenho Chegou certeza. agora esse medo? Não, porque eu peguei uma turma muito difícil.
muito... O que é uma turma difícil? Uma turma muito difícil é aquela turma que você faz tudo que você sabe e mais um pouco e a turma não anda, não caminha. Eu tinha naquela sala, eu não sei o que aconteceu naquele ano, gente, eu não sei. A gente costuma dizer lá na escola que foi um lote podre, estragado, porque não tinha. Todas as turmas de primeiro ano tinha algum tipo de problema. Eu acho que só tinha uma turma naquele ano que a professora estava tranquila. Que era uma turma já reduzida, que tinha uma aluna cadeirante, aquelas coisas todas que ela já sabia. Digamos que essa foi a professora que deu sorte. Foi. Essa foi a professora que deu sorte. O resto sempre tinha alguma coisa. E não sei o que aconteceu, mas naquele ano, a minha turma só tinha 7 alunos que não era diagnosticado. Caramba. Que não era? Que não era? Aí Quantos depois, alunos? 30? Não, assim, não tinha laudo, mas tinha algum tipo de problema. 26 alunos. De 26, de 26 7 não alunos, tinha. só tinha 6. Então, assim, eu tinha muita dificuldade. Eu tinha uns 4 alunos imperativos. Nossa. Imperativo, eu tinha aluno que tinha problema de audição, eu tinha aluno que era DI, eu não sei o que aconteceu, gente, que caiu tudo naquela sala ali. Mas a gente só soube que aqueles alunos tinham diagnóstico depois, que no segundo ano, o professor começou a reclamar, e a gente pedia para a mãe procurar, e depois, no terceiro ano, que viu. Aí, saiu o diagnóstico do fulano de tal. Eu falei, eu sabia que ele não tinha alguma coisa. Saiu o diagnóstico do fulano de tal. Eu sabia que ele não tinha alguma coisa. A gente sempre sabe, né? Sempre sabe. Então, essa turma foi muito difícil. O que aconteceu porque quando faz a matrícula, no 56, tem vezes que os pais nem sabem que o aluno tem problema. Acha que é só a falta de disciplina mesmo, acha que o pai dele era assim também. Alguma deficiência. Alguma deficiência, mas é muito difícil para um pai e para a mãe aceitar que o aluno tem alguma coisa. Né? Aí o que acontece? Quando a gente falava, olha, isso não sei, não, professor, ele vai, não. O pai é desse jeito, alguma coisa. Então, difícil convencer o pai de procurar ajuda. Isso aí a gente sabe que é fato, né? E o que aconteceu? Esse ano, as turmas estavam assim, muito difícil. Aí uma colega da sala do lado adoeceu, pegou atestado, afastou 30 dias. E eu ali pelejando, não dava conta, eu ficava triste, eu me sentia frustrada porque o meu trabalho não estava rendendo como eu gostaria. Aí depois outra colega afastou também. Nossa, aí chegando na porta. Só chegando. Aí teve um dia, foi esse dia aí, que eu pensei, esse dia foi Deus. Fui na direção fazer alguma coisa, não sei o que era. E quando eu cheguei lá, tinha outra colega, a terceira colega no mesmo ano, para você ver que esse ano eu falei que foi acontecer alguma macumba ali naquela escola, porque foi uma coisa atípica. Estava entregando um atestado para o diretor. A terceira. Meu Deus. Eu nem lembro se o diretor lembra de ter falado isso para mim. Aí ele olhou para mim e falou assim, a próxima vai ser a Josi. Ai, credo. Porque ele já via o tanto que eu estava estressado com aquela turma e não conseguia. Então ele falou assim, a próxima vai ser a Josi, a trazer o atestado. Aí naquela hora eu falei assim, eu tenho que pensar alguma coisa. Ou eu vou ser a próxima de verdade, ou eu tenho que mudar minha postura. Ou você se entrega ou você reage. Isso, eu tenho que mudar minha postura. Aí eu comecei a mudar a minha postura, eu fazia o que eu podia na sala de aula, não me cobrava tanto mais, e fui indo, até terminar o ano. Mas esse ano, eu achava que eu ia adoecer. Mas aí passou, e foi só esse ano mesmo. Os outros foram tranquilos. De uma vida inteira. Tranquilo, sim. Claro que todo ano tem suas dificuldades. Tem aluno que dá trabalho, tem pai que enche o saco, que te perturba o ano todo. Sempre tem, gente. Não é um mar de rosa. Ai, sinceramente, eu gosto dos que dão trabalho. O pai que dá trabalho? Não, da criança. Do pai não. O pai eu quero distância dele. Eu tenho toda a paciência com o aluno. Eu gosto daqueles sapecas. Agora, com pai de aluno que vem te ensinar o que você tem que fazer, isso daí... Mas vamos falar uma coisa boa dessa pandemia? Qual? Foi que esses pais aí viram tanto que é difícil ensinar. Você acha que reconheceram? Não. Eu acho que não. Então tá bom. Eu acho que não reconheceram, mas eles tiveram um gostinho ali, entendeu? Não todos. Alguns souberam dar mais valor. Pelo menos alguns pais, assim, das minhas irmãs, que eu vi elas na pandemia, alguns souberam reconhecer o quão difícil era, né? Amém. Mas outros... Eu tive pai de aluno que foi assim, um ano todo. Eu falei, não é possível.
Como é que você acha coisa pra reclamar? Eu tô dando o meu melhor, não tá indo. Mas o pai, quando ele aparecia na porta, eu... Ai, não. Não, gente, tem pai que é chato. Tem. Mas tem pai que é parceiro. Tem. Ah, Nossa, tem. Ainda bem que ainda pra mim ainda é a maioria. Tem. A maioria é parceiro. Você pede uma coisa, ele te ajuda, sabe? Aquelas coisas. Vamos fazer isso, bora, professora, não sei o quê. E normalmente, o chato é normalmente sempre daquele mais custosinho, aquele que mais te dá aquele trabalhinho assim dentro Nossa, da eles sala. me levavam nova, não botavam fé no meu trabalho. Aí ficava lá me questionando. Mas por que você fez essa atividade? Aí eu explicava, mas por quê? Falei, meu amor, é a prova do curso de pedagogia? Eu sei que eu tô fazendo. Mas sabe caramba. qual é o mal dos pais, da minha percepção, minha ingênua percepção? É que muito deles acha que para você não é professora. Você é uma babá de luxo. Ah, babá de luxo. Filha, Porque tem eu que pagar caro. eu já falei mesmo com o pai. Você acha que é babá de luxo porque você não teria condição de pagar uma professora com a qualificação, uma babá com a qualificação que eu tenho. Porque eu não estou aqui para bajular seu filho. Eu não estou aqui para ajudar, para cuidar do seu filho. Eu estou aqui da parte cognitiva, a parte de alfabetização. E isso eu faço. E isso eu tenho um gabarito para fazer. Você confia no meu trabalho, eu confio no seu, e a gente é uma parceria, eu costumava falar assim com os pais, Nádia, é na primeira reunião, porque você tem que ser muito franca. Sim. Né? Se você for franca com os pais, você vai ter problema nenhum, não vai ter. Na primeira reunião, você chega pro pai e coloca o seu plano de ação todinho, e fala aquilo com prioridade. Eu vou fazer isso, tal dia vai ter isso, aquilo, não sei o que. Ainda falava com eles assim, ó, a gente tem uma coisa em comum. Tanto eu quanto você, a gente quer o bem do seu filho. Então, confia. Confia porque eu estudei para isso, eu faço curso para isso, eu tenho experiência para isso. Eu tenho preparo para isso. Então, se você confiar, se você me dá um voto de confiança, as coisas vão dar certo. Ai, meu Deus, os nossos caminhos se cruzaram, graças a Deus. Mas não é? Entendeu? É maravilhoso. Aí eu te isso. pergunto, se você for clara, ainda falava com ele assim, se um dia ele chegar dizendo que ficou sem recreio porque não fez o dever de casa, acredite. Fui eu é mesmo verdade, que eu foi eu mandei. que fiquei. Mas na hora que eu ficar com ele, na hora do recreio, eu vou estar junto. Vou estar fazendo o dever de casa dele. Exatamente, vou estar junto. Eu jamais vou deixar seu filho Sozinho. aqui. Agora dizer, ai, fulano me bateu, mentira. Apertou meu braço, mentira, que eu não faço isso. O máximo que eu vou fazer é dar um grito no pé do ouvido dele. Senta, menino! Isso aí é verdade. Agora, Não vai mentir, né? Não vou mentir, porque a gente perde a paciência, tem hora que a gente perde mesmo. Eu ouvi de uma diretora uma vez, ela falando assim, que pai... ela até fez a comparação, mas não me levem pro lado mal. Mas pai é igual animal de estimação. Você vai domesticar ele na primeira semana. E você não tem dor de cabeça o resto do ano. Agora, se você deixa ele fazer o que ele quer na primeira semana, o resto do seu ano vai ser. Entendeu? A Nathalie é uma polêmica, né? Vamos lembrar. Não fui eu que falei, foi ela que falou. Olha, eu tenho assim. pais de falando da alunos, Nathalie, tem pais de ela, alunos viu? que são amigos meus até hoje, me manda mensagem. Tem mesmo. Eu falo assim, a Ana Júlia, essa última aluna, a gente me convida para a festa de aniversário e eu vou. E numa boa, eu fico amigos dos pais. Eu falo que somos parceiros. É uma parceria. A escola e o professor. Sim. Depois que você faz essa parceria, você consegue tudo. Acabou. Até para você pegar um atestado, se você precisar, ou você sair mais cedo porque aconteceu algum imprevisto, você fala para os pais, gente, olha, vai acontecer isso. Vá, professora. Vai, professora, não sei o que, não sei o que. É uma parceria. Isso é muito real. Minha irmã, ela teve um ano, a gente trabalhava na mesma escola, eu e minhas duas irmãs. E nós éramos do mesmo segmento, eu auxiliar de coordenação e ela professora da educação infantil. Aí teve uma greve. Antes dela entrar na turma dela, era uma turma tão difícil que colocaram 2 auxiliares lá dentro. Teve uma greve e nenhuma das 2 pôde vir. Nossa, de ônibus? De ônibus. Ela, na hora, ela mandou para os pais dela. Olha, hoje tem greve, provavelmente as meninas não vão conseguir vir, eu estarei sozinha na sala, e nananã. Eu tô comunicando porque eu vou estar sozinha, a turma é cheia. Ela não falou nada assim de, não manda seu filho. Não tinha um aluno na turma dela esse dia. Todos os pais se juntaram e falaram assim, não vamos mandar. Vamos compreender, a professora vai estar sozinha. Olha o tanto de aluno que mas tem na aí você sala. tem que ser uma pessoa responsável, porque se você, eu costumava falar assim, se eu faltei aquele dia por algum motivo, coisa que eu não faço, eu tive um atestado médico. Em quantos anos de Secretaria de Educação? 30. Quando essa menina nasceu. Só, de licença maternidade.
Pois é. Não, e ela é dessas também, que ela não falta por qualquer coisa. E ela era tão parceira dos pais que a coordenadora virou e falou bem assim, porque teve que sair gente de tudo quanto é buraco pra poder ajudar várias turmas, várias professoras. E a dela não veio ninguém. Ela pôde sair pra ajudar alguém. Aí a coordenadora virou pra ela e falou assim, meu Deus, o que você fez com seus pais? Ela, os meus pais são meus amigos. Ah, mas eu faço isso também. Aí ela falou, são os meus pais, são os meus alunos. Eu sou professora coruja. Meus alunos, só quem pode brigar sou eu. E tem que ser assim, essa parceria é uma coisa incrível mesmo. É uma coisa que é... Só que hoje eu vejo muito assim, que... eu só trabalhei em escola privada, né? Então eu vejo que o que ganha é o dinheiro. O professor não tem ele não pode ter essa postura. Porque a direção da escola barra essa postura. É o pai que manda na escola, que manda na sala de aula, que manda na professora. Então, quando um pai chega, a professora já termina na base. Porque o que o pai fala é lei. E a professora pode ser mandada embora a qualquer minuto. Sim, mas aí que vem a tal da parceria. Se você trouxer o pai pro seu lado, se você chegar pro pai, mesmo em escola, eu trabalhei em escola particular também 2 anos antes de entrar na Secretaria de Educação. Só que antes eu era muito bobinha, eu não sabia assim muito lidar com isso não, né? Não tinha essa experiência. Mas se você souber fazer uma parceria com o pai e dizer, olha pai, eu estou fazendo isso por bem do seu filho. Eu estou aqui pelo seu filho, para te ajudar nisso. Então, o pai vai ser seu amigo. Ele vai acreditar em você. Tá entendendo? Eu acho que isso, tanto na escola pública como no particular, é uma parceria, gente. Você não caminha sozinho. Você precisa dos seus colegas de trabalho, você precisa da equipe gestora, você precisa dos pais. É um grupo para dar tudo certo. Sim. Né? E eu sou dessas, que eu prefiro que todo mundo esteja ali perto de mim do que carregar uma carga pesadíssima sozinha. Né? Eu falei que a gente ia falar sobre alfabetização naquela hora e a gente já mudou de assunto. Já mudou. Então bora falar sobre alfabetização. Vamos alfabetizar agora? Porque tem várias pessoas assistindo e eles querem saber uma coisa, senhorita Josilene. Por onde que eu começo na alfabetização? Primeira coisa, o que eu posso dizer? Tem a rotina, ambiente alfabetizador, mas o que acontece? Muitos professores, depois da faculdade de pedagogia, a faculdade não te prepara para alfabetizar. Ele chega ali de paraquedas, cara, eu quero alfabetizar, mas eu não sei por onde que eu começo. Por onde esse professor pode começar? Então, isso seria assim mais uma légua de conversa, né? Porque teria que ser um curso. Seria porque o que eu posso falar agora? Você tem que começar com o que você tem. Primeira coisa, você tem que fazer um teste diagnóstico para saber como é que está a sua turma. Porque se você não souber como é que está a sua turma, você não tem um norte. Você precisa de um norte, assim, e agora? Depois disso aqui, o que eu vou fazer? Primeiro você tem que saber como é que está a sua turma. E isso você faz como? Você faz o teste, eu uso o teste da psicogênese, que eu acho que é fantástico. Mas para você fazer o teste da psicogênese, você tem que saber fazer, né, e saber avaliar. Porque se você fizer o teste da psicogênese de qualquer jeito e avaliar de qualquer jeito, vai ser um resultado falso. Vai dar errado. Vai dar errado. E se der errado, você vai fazer uma estratégia errada. Então, primeiro você tem que saber como que você vai avaliar, como que você vai aplicar o teste para aplicar certo. Depois você vai avaliar aquele teste, ver como que cada aluno está. Aí você vai fazer um mapa da sua turma. Você vai dizer, eu tenho tantos alunos PS2, eu tenho tantos alunos alfabéticos, porque existe alunos que chegam no primeiro dia já está alfabético, porque estudou em escola particular, por exemplo, né? Eu estou falando da realidade de escola pública que eu venho, né, gente? Então, e aí? Fiz um mapa da minha turma é assim, eu tenho tantos alunos PS2, eu tenho tantos alunos silábico alfabético, eu tenho tantos alunos alfabéticos, eu tenho tantos alunos silábicos. E aí, diante disso, desse resultado, desse mapa da sua turma, aí você vai planejar a sua próxima ação. Eu adoro trabalhar em grupos. A minha sala é sempre em grupos. Porque aí eu vou agrupar aquela criança, as crianças que são PS2 nos grupos, aquelas crianças que são alfabéticos em outros grupos, aquelas crianças que têm laudo, né, diagnóstico, tal, já laudado, eu coloco perto de mim, perto do grupo, tal. Então, primeiro você tem que saber como é que está a sua turma, gente. Você tem que ter essa visão
geral da sua turma. E tudo faz parte. Tudo faz parte. Posicionamento da turma. Tudo. Esse grupo vai ficar ali, aquele ali, esse aqui perto de mim. Tudo isso influencia. Os alunos que já estão alfabéticos, você acredita que ele já consiga fazer as coisas sozinhos. A não ser que tenha algum outro tipo de transtorno, aquelas coisas todas. Por isso que você tem que saber fazer um mapa, um diagnóstico inicial da sua turma. Aí você faz o diagnóstico inicial da sua turma, aí depois você vai fazer o diagnóstico inicial de cada aluno. Lembra que eu te falei que não é difícil, mas que é Trabalhoso. Se você não tiver isso em mãos, você não consegue fazer um trabalho bom. Aí tudo bem. Já fiz isso tudo, né? Já sei como é que está a minha turma. Eu tenho tantos PS12, eu tenho tanto silábico, eu tenho tanto... E agora? Agora vamos para a ação. Vamos trabalhar. A gente vai começar a trabalhar, dar atividades de acordo para cada nível. É diferente para cada um? Aí a pergunta, Josi do céu, você vai preparar um para cada um? Não. Você vai preparar a mesma aula, só que na hora de fazer as intervenções, você vai fazer uma intervenção de acordo com o nível que o aluno está. Está entendendo? Uhum. É complicado. É difícil de entender assim, né? Por isso que eu estou te falando. Não, mas eu consigo visualizar. ter uma visão. Que precisava ter mais uma aula explicando como é que Você consegue dar algum exemplo de como é diferente? Por exemplo, você vai trabalhar o que você tem. Você vai trabalhar, começando a trabalhar pela criança, pelo nome da criança. Toda criança tem um nome. Toda criança, não sei o quê, começa a trabalhar. Vai trabalhar, por exemplo, o alfabeto. Nossa, mas você vai explicar todas as letras de uma vez? Vai. Você vai trabalhar letra e som todos os santos dias. Todos os santos dias. Através de quê? Aí, a criatividade do professor. Bingo, brincadeiras, jogos, alfabeto ilustrado, tudo. Aí você começa a trabalhar o som das letras, quantidade de letra, nome que começa com tal letra, tudo. O alfabeto, assim, aí você vai ter que ser criativo para fazer atividades diferentes a cada dia. Né? Com o mesmo propósito e com objetivo. o mesmo propósito. Aí o que acontece? Aí depois você vai começar a trabalhar, depois que você dá aquela visão geral do alfabeto, né? Eu estou falando isso, gente, o jeito que eu alfabetizo. Não, sim, esse é o jeito certo? Não sei, mas é o jeito que eu... Já vou aproveitar. Qual é o melhor método para alfabetizar? Então, eu costumo dizer que o melhor método de alfabetização é aquele que você domina e aquele que a criança aprende. Porque não adianta você... vou trabalhar construtivismo, não sei o quê, não sei o quê. Não tem uma receitinha mágica. Na minha percepção, não tem. Porque você vai se adaptando, pega um pouco o fônico daqui, o silábico daqui uma hora, não sei o que, dá certo aqui, dá certo. Você mistura tudo e você monta o seu método. Né? Mas para isso você tem... Aí vem a parte da faculdade. Você tem que ter a teoria, você tem que estudar os educadores para ver o que cada um fala. Isso é importante demais. Você tem que saber o que a Emília Ferreira quis falar quando ela montou aquele método, aquelas coisas todas, tal, para poder você se adaptar ao seu... na sua sala de aula. Na sua sala de aula é um laboratório. Você junta todos os métodos que você conhece, que você já ouviu falar, e você acha um que atende aquele aluno. Se a maioria da turma está indo pelo fônico, está dando certo, beleza, mas tem aquele aluninho ali que não aprende. E aí? Você vai desistir dele? Não. Você vai bolar de um jeito ou de outro até que dá certo. Então, se o aluno aprende, o método dá certo. Tá errado, gente? Não. Então. Não, pior que não. Se o aluno aprendeu, seja ele qual for o método, se aprendeu, deu certo. Na minha opinião, não tenho nada, nenhum artigo publicado, não tenho nada. O que eu tenho, o que eu estou falando para vocês aqui, é a minha experiência. Né? Pode ser que alguém escute ele e você está falando besteira, pode ser. Mas funcionou comigo. Então, vamos lá. Separou a turma em grupos, já separou aqui os pré-silábicos, silábico alfabético, vai trabalhar o nome dele, alfabeto, todos os dias. Todos os dias. E como é que você põe uma atividade? Tem aqui na minha turma, Nanda, ou melhor, Josi, tem aqui a atividade do nome. Vou colocar o nomezinho dele, mas esses aqui já são alfabetos, esses aqui são pré-silábicos. Como é que eu vou mediar? Por exemplo, vamos supor que a gente já está trabalhando todos os dias e vamos começar a introduzir as vogais. Tá, né? Ótimo. Todo mundo acha... Começa pelas vogais? Eu sempre comecei pelo nome. Eu sempre comecei... Não, sim, começa pelo... O nome é uma coisa paralela. Você vai estar trabalhando sempre o nome, o alfabeto,
Aí depois você começa com as vogais e depois você vai trabalhando as consoantes. Junto, importante, com o projeto político-pedagógico da escola. Porque a escola tem um projeto que você, quando você chega, pelo menos deveria, né? Não sei como é que está na escola particular. Complicado. Quando você chega, a escola, aquela semana pedagógica é para preparar, porque a gente vai trabalhar durante o ano todo. Então, qual é o projeto que a gente definiu tal? Então, você pega aquele projeto político-pedagógico da escola e você vai se adaptar ao seu projeto de alfabetização dentro dele, né? Aí vamos trabalhar, por exemplo, a letrinha A. Aí você faz aquela... Vem vestida de abelha. Por exemplo, faz aquelas coisas todas que os pedagogos gostam de fazer. Aí trabalhou a letrinha A. Aí vai fazer uma atividade. A introdução é para todo mundo, né? Só que na hora da atividade, aí você vai cobrar diferente. O aluno que está PS2, você vai colocar um desenho e pedir para colocar só a letrinha que começa. Um avião começa com A, não sei o quê. O silábico, você já pede para começar a sílaba. Eu quero que você coloque a sílaba que começa. Tá entendendo? O alfabético escreve a palavra toda. Vai mediano mesmo. Vai mediano mesmo. Então, para cada grupo ali... E a mesma atividade. A mesma atividade. Realmente não é difícil. Porque você pensando no grupo, você já pensa assim. Você já tem ali, esse grupo aqui é assim, esse aqui é assim. Então, você consegue já ter essa visão. quando a turma tá separada. O ruim é quando tá tudo misturado. Você não sabe para que lado que você vai. Por isso, lembra que eu te falei? Você tem que fazer um mapa da sua turma. Você tem que saber como que tá a sua turma para poder fazer... lembrando um passado nosso. Ai, fala não. Aí daí, gente, aí vai indo. À medida que os alunos vão avançando, que você vai fazendo o teste, eu tinha o costume de fazer mensalmente, porque em um mês a criança avança, né? Aí você já vai mudando o tipo de atividade e as intervenções também. E outra coisa, esse negócio de corrigir no quadro de uma turma de alfabetização, gente... Não existe. Não existe, gente. Pelo amor de Deus. Nunca que você faz... Não, pelo amor de Deus. Corrigindo o caderno junto com a tia aqui, ó, no quadro. Criança não presta atenção, não, gente. Você tem que corrigir ali, ó, junto com a criança, porque é naquele momento que você vai fazer a intervenção. Eu lembro que meus professores, eles de escola classe, eles chamavam muita gente pra ir na mesa. Aquela fila gigante. Me dá frentinha. Às vezes eles falavam assim, não, senta aqui e levanta a mão que eu vou chamando um por um pra ficar na frente do quadro pro amigo ver, não sei o quê. Mas tinha professores que ficavam, tipo, um tempão. Eu sempre ficava na fila assim. da aula de matemática, eu tava sempre... Por isso que eu falo do ambiente alfabetizador, né? O ambiente alfabetizador, que eu sempre converso lá com o pessoal. Na turma de alfabetização, você que tem que ter brinquedo, tem que ter jogos. Lembra que eu falei que a alfabetização não é difícil, é trabalhoso? Então, você tem que ter muitos jogos, muitos brinquedos, muito recurso visual. Você é a favor de colocar o silabário, o alfabeto? Tem professor que diz que é cola, que o aluno vai pegar cola. Não é. Eu vejo, minha visão, que não é uma cola, é um recurso para ele procurar. Até porque tem gente que aprende visual. Eu sou muito visual. Porque depende, Ananda, do tipo de atividade que você está propondo para a tua turma. Porque se você falar assim, copia a família do B, babebi, bobu, aí é cola. Ele vai olhar no silabário e vai copiar. Aí é cola. Agora, se você fala assim, coloca um desenho lá, por exemplo, de um navio, e pede para ele a letra inicial do navio, e lá é outro desenho, não é um navio, é uma nuvem, por exemplo. Aí você vai chegar para ele, vai perguntar para um PS2, você pergunta para ele assim, tia, qual é? Ele vai te perguntar, né? Ele vai te perguntar, porque ele vai pedir ajuda, ele te vê como um salvador da pátria, né? Tia, qual é a letrinha do navio? Aí você chega para ele e fala assim, a mesma da nuvem. Aí ele vai lá, ó, e procura. Com isso, ele vai aprender, gente. Ele vai aprender, ele vai usar o que ele tem na sala de aula como um recurso visual para ele poder fazer a atividade. Ou então você chega para ele e fala assim, não é... Qual é o da nuvem? É aquele que... Ó, lembra? Aquele que faz um sonzinho assim, ó. Aí ele não sei qual mais é, tia. Pensa. Eu costumo falar com as minhas colegas assim, não dê uma resposta para o seu aluno, faça ele pensar. Então, se o aluno não sabe, você induz ele, vai dando dica até que ele descubra a resposta.
Tá entendendo? Você chega na turma da minha mãe, ela tá assim, ó. Desse jeito. Porque aí a criança vai aprender. Tá atendendo, Ana. Presta atenção, quem tá ouvindo. Eu, tá, desculpa. Ela tá Porque assim, vai aprender. Sim. Maravilhoso. E turma de alfabetização é um barato, porque a turma de Eu tô alfabetização... lembrando da minha alfabetização. Aconteceu Turma de muito alfabetização isso. não é uma bagunça, você pensa que turma, o pessoal chega lá para dar algum recado, é brinquedo, é não sei o quê, não sei o quê. O que eu estava voltando a falar aquilo é porque o que acontece? Quando você vai fazer intervenção individualmente, e os outros vão fazer o quê? O que os outros estão fazendo enquanto está em intervenção? Aí o professor alfabetizador usa a criatividade. Um está fazendo jogo, outro está tá brincando, o outro está lendo um livro, já terminou uma atividade, eles já são doutrinadinhos, bonitinho. Terminou a atividade, você fecha, dá uma estrelinha, dá um beijo, dá alguma coisa, pode guardar seus materiais. Eles guardam o material, vai lá no armário, pega a caixa de brinquedo, vai brincar. Rotina, né? A rotina. É extremamente importante. Enquanto isso, você está dando assistência para os que têm mais dificuldade, né? Aí é isso, o professor alfabetizador ele tem que ser assim, atenado para não prejudicar, por exemplo, os que já estão alfabéticos. Porque e aí, os que já estão alfabéticos vão começar a trabalhar, já sabe o som, já sabe isso, e o que você vai fazer? Você vai pegar... É chata a aula, se ele já sabe tudo. E se você não traz nada de novo? Se você não traz nada de novo, você faz aquele todo, mas na hora de cobrar você perde uma frase, você vai fazer um texto, você faz alguma coisa. E no final dá tudo certo. Entendeu, Nathalie e Cristine? Nossa, o bicho de 7 cabeças ficou desse tamanhozinho aqui, ó. Bate-papo bom. Eu acho que a gente vai precisar Nossa, voltar e eu também conversar e acho. pegar pontos específicos, porque eu acho que o mundo da alfabetização é gigantesco. Cara, é incrível. E é muita pergunta. Eu quero saber muita coisa. Agora, quer ver uma coisa boa? E tem mais? Tem. Quando você já está assim no meio do ano, mais ou menos, depois que você, segundo bimestre, que se o aluno não tiver nenhum laudo, nenhuma coisa, a maioria da turma já está alfabetizada. Segundo bimestre. Segundo bimestre, final do segundo bimestre, já está alfabetizada, né? Gente, não tem como dar errado. Se você fizer... Sério, não tem como. Se você fizer tudo direitinho, como é que o aluno não vai aprender? Não tem como eu não, desse jeito aí. Sabe aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até até que fura? fura. Você trabalha o som das letras todos os dias, gente. Como é que o aluno não aprende? Né? Aí o que acontece? Aí você está lá fazendo intervenção, porque ainda tem alguns que estão ficando para trás ainda, né? Você tem que dar mais atenção para eles. Aí eles vão guardar o material, aí vai pegar um livro para ler. Aí de repente você para lá e tem um menino assim... O macaco cai. Maravilhoso. Aí a tia para e fica, gente. Até chora. Aí se tiver com o celular, você filma. Vou mandar pra mãe. Vou mandar pra peraí. mãe. Manda pra mãe. Mãe, olha quem já tá lendo. Ai, que lindo. É maravilhoso. Vamos. Bom demais. Já o bate-papo foi Eita. muito, rende, gostou, né? Rende, né? Eu falei que eu falo demais. Ai, a gente fala muito. Eu quero finalizar com duas coisas. Eu quero uma história boa nesses anos de alfabetização, sobre a alfabetização, seus alunos que você passou, e uma dica para os professores que estão começando, que ainda tem, fala, poxa, Josi, eu me encantei, mas eu ainda tô com aquele medinho. Então, uma história engraçada, uma história boa que te marcou na alfabetização e uma dica para os professores. Qual primeiro? Você decide, mulher, você que manda aqui. Não, uma história engraçada, são várias, né? Cada dia tem uma coisa engraçada. marcou, né? Que marcou. Mas, já que a gente está falando da satisfação de ver um aluno lendo, entendendo como é que funciona, tem uma que me marcou bastante. Foi o tal da hélice. Tá entendendo? Nada, eu vou explicar. A gente já estava trabalhando as consoantes, já tinha passado pelas vogais, estava trabalhando a consoante, estava na letra H, o som inicial do H, né? Que a gente trabalha todos os sons, o H junto com o C, com tal, mas também trabalha o som inicial. E a gente falava para o menino que quando ele está no início, ele não tem som e que ele... Porque você conta historinha para ele entender como é que funciona. Porque o importante é isso, ele entender como funciona. Era o som inicial do H. Então, o H no início não tem som, não é isso? Está lá de enfeite, mas não tem som. Segunda historinha. Aí, uma atividade era para ler a palavrinha e desenhar. Aí, tinha várias palavrinhas com H inicial. Várias não, algumas porque não tem tantas assim, né? E uma das palavras era hélice. A hélice do helicóptero, né?
Aí o Mário, Marco. o Mário Sérgio, chegou para mim e falou assim: tia, eu não sei o que ele quer. Aí eu falei: Como assim? como assim? Você não sabe o que ele quer? Então, o que ele quer? E eu falei: ele quer o quê? Como assim? Não estou Ele entendendo. quem? Ele Quem? Aí ele falou assim: a senhora colocou lá na atividade para desenhar o que ele quer. Só que eu não sei o que ele quer. Como é que eu vou desenhar? E eu sem entender. Aí eu falei: Mário, pega lá essa atividade, me mostra, porque eu não estou entendendo qual é a atividade. Aí era a palavra hélice, né? Aí ele: olha aqui, ó. E eu sem entender ainda. O que ele quer? Aí eu falei: como assim o que ele quer? Aí ele foi me explicar. A palavra hélice, na concepção dele, alfabética, ele foi lendo, né? L, o H não tem som, né? Então, hélice, L, ele, e o C. O som também tem um som de C. O C tem um som de K. Aí ele quer. Pronto. O que ele quer? Gente, Ai, gente, que eu achei sensacional. isso um máximo. Eu dei tanto beijo naquele menino. Incrível, maravilhoso. Dei tanto beijo, o que eu fiz? Tia Coruja. Peguei, depois de dar um beijo e abraço, peguei e fui lá na minha colega, que eu tinha uma colega que eu sempre compartilhava as coisas para ela, minha amiga de coração, minha companheira. E fui lá, mostrei para ela, aí depois fui lá na secretaria, direção, mostrei para todo mundo. O que ele quer, meu povo? ele quer? Adivinha o que ele quer. Mas eu achei assim o máximo. Então, essas são incrível. Isso são coisas assim que só na alfabetização você tem. Esse prazer. Gente, que maravilhoso. O que ele quer, O Nada? que ele quer, Nada? Eu achei maravilhoso. Ela me contou, mas eu ri. Gente, é demais. Isso é uma das coisas, né? Os outros, isso aí são as alegrias da alfabetização. Uma dica pra gente poder finalizar. Uma dica que eu daria para os professores alfabetizadores iniciantes: aproveite. Alegria. Se divirtam. Se divirtam. Porque a alfabetização é isso. É você curtir cada momento. É você ser feliz fazendo o que você está fazendo. Ali alfabetizando, curtindo isso, se alegrando com essas coisas, né? Isso que é o prazer da alfabetização. Nossa. E se dedique. Se você achar que você não consegue fazer isso, troca de ano. Porque senão você vai adoecer. E vai atrapalhar. E você vai atrapalhar. Você vai adoecer, você vai ficar frustrada. Pergunte, junte com quem tem alguma coisa para te oferecer. Não tenha medo de dizer que não sabe. Não tenha medo de dizer que não sabe, né? Eu estou falando isso agora porque já foram muitos anos, mas eu não fiz muita besteira. Demais. Mas era assim, errando e tentando acertar. E estudem. Ah, mas já vai ter muito tempo de salário. Preciso me capacitar, Josi? Sempre você aprende alguma coisa. Todos os cursos que a Secretaria de Educação oferecia na área de alfabetização ou em outras áreas que eu achava que era importante, eu fazia. Eu fazia porque e sempre aprendi alguma coisa, gente, sempre. Quando eu achava que eu não ia aprender mais nada, aí tinha alguma colega que contava uma experiência, tinha alguma colega que falava alguma coisa, um jeito diferente, um bingo, um jogo, e você trazia aquilo para a sua realidade. Então, o que eu digo para vocês, se divirtam e façam curso, se aperfeiçoem, estudem. E só felicidade, e vai ser feliz. Aí vocês vão chegar assim, com 50 anos de idade, 30 anos de carreira, feliz. Ah, gente. E chegamos ao fim. Então, chegamos ao fim desse podcast maravilhoso. Que eu sou suspeita, mas pra mim, ganha meu coração. Mãe, eu sou incrível. Muito sua fã. Quem segue a Vale Cup no Instagram e no YouTube sabe o tanto que eu já falei. Minha maior inspiração, minha motivação, e falei assim, por mais que eu não seja na sala de aula, todos os dias dos passos, eu falei, por que eu tô na educação? É porque a senhora me motivou. Ah, eu vou chorar. Chora não, menina. Deixa eu ter o meu momento, mãe. E que pra mim a educação é isso. Quando chegam professores novos e falam por que eu tô nesse caminho, eu falo porque eu sou extremamente apaixonada por todas as áreas da educação. Do berçário ao EJA, ao ensino superior. Enquanto a aprendizagem estiver acontecendo, eu quero estar lá participando. Então, muito obrigada por ter me inserido, quase forçada, nesse meio. E muito obrigada por ter vindo participar com a gente desse bate-papo incrível. Isso aqui vai ajudar muitos professores, muitos estagiários. Eu quero um curso, hein? Queremos. Queremos eu um vou curso. fazer o curso.
por Muito favor. bem. Gente, eu me sinto honrada em poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Como eu falo com a Nanda direto, eu não sirvo para isso não, o que você faz. O meu negócio é sala de aula. É sala de aula ali com o menino. Então, me dá uma turma com 30 meninos e fala, alfabetiza, que ali eu sei fazer. Mas com esses negócios assim, de câmera, essas coisas assim, eu não sou. Então, é um prazer, a honra, poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. E é isso. é isso, né? E estou aqui à disposição. Também eu sou fã. Olha, eu sou, sabe aquela mãe fanática? Eu vejo você nos comentários. Eu curto tudo, eu comento tudo. E quando tem alguma live, eu tô ali, eu link para toda a família, vamos assistir, que tem não sei o quê, não sei o quê. E o pessoal lá na minha escola também, eu não sei se vocês já sabem, mas muitas vezes eles usam o vídeo de vocês para passar para os professores. Olha, a responsabilidade. Para os professores novatos, né? Tem algum filme, não sei o que tal, aí. Então, assim, e é uma honra, é um prazer. Eu acho que eu falei demais, não sei, eu não sei, eu estou fora da minha praia, incrível, né? Mas contem sempre comigo, que eu puder fazer para ajudar. Com certeza. Eu estou por já aqui. está convidada para voltar, inclusive. Já tem muita história para contar. Já. Vamos separar agora pontos. Vamos. A gente vai separar aqui por alfabetização para iniciantes. Alfabetização avançada, igual curso de Libras. Vamos separar assim. Vamos separar assim. E muito obrigada a vocês que assistiram. A gente se vê em breve. Até logo. Tchau.